dando continuidade à nossa disciplina com a temática de sistema sensorial, nós vamos falar um pouco sobre a dor em animais. Ao contrário do que muitos acham, os animais eles não são insensíveis à dor, nem têm qualquer diferenciação sobre tal sentido. Na verdade, a dor, que é conceituada, como a experiência sensorial e emocional desagradável, então essa é a conceituação de dor, o resultado do processamento a nível de sistema nervoso central, a nível de córtex, de informações sensoriais, de experiências sensoriais e emocionais desagradáveis, que vai indicar lesões teciduais em andamento ou iminente. E aí, ao contrário do que se imaginava, de que animais conseguiam ignorar a dor, na verdade não. Eles têm essa dor tanto quanto qualquer outro indivíduo, que é essa experiência sensorial ou emocional desagradável. Por que emocional? Porque o nosso sistema nervoso central, a nível de sistema límbico principalmente, do tálamo, é o nosso centro de emoções. Então o sistema límbico, ele guarda as informações agradáveis e desagradáveis, e isso precede a informação dolorosa, intensificando dessa forma a condução nociceptiva, na verdade se somando informações desagradáveis a essa informação nociceptiva, e disso vai resultar a intensificação da dor, como a gente vai ver mais para frente. Daí a dor ser uma experiência sensorial e emocional desagradável. Então jamais podemos confundir dor com nocicepção. A dor é o produto, é o resultado da interpretação da informação nociceptiva a nível de sistema nervoso central, a nível de córtex cerebral. Já a nocicepção é o processo de condução dessa informação nociva através do aferente sensorial primário, do aferente sensorial secundário e assim por diante. Então, é a condução da informação, não é a dor. São coisas completamente diferentes. Uma vai ser a percepção e a outra vai ser a atividade nociceptiva, atividades nociceptores, que vão estar intimamente relacionadas, mas que não são a mesma coisa. Quanto ao sentir dor, ao esse sentido, a características dessa questão, nós temos a capacidade, assim como os animais, de realizar a localização da dor, de identificar a intensidade da dor, a qualidade da dor, o início e a duração, em virtude justamente dessa captação de informações em receptores em uma determinada região. Então isso vai fazer essa identificação e, de acordo com a intensidade do estímulo, os diferentes intensidades potenciais de ação gerado, o que vai ser interpretado no nosso córtex cerebral e identificado como tal. Assim como o tipo de receptor sensorial ativado, nociceptivo. Por isso identificamos uma dores de diferentes tipos, por queimadura, por frio, queimadura por calor e assim por diante. Esses estímulos nociceptivos, nós anteriormente comentamos que muitos deles vão tender a resultar, em geral eles vão tender a resultar nos arcos reflexos, em geral os reflexos motores simples, que são os reflexos de flexão, com o objetivo de proteger o tecido de uma determinada lesão possível ou em andamento. Isso porque os aferentes sensoriais primários, ao conduzirem essa informação nociva, térmica, fazem sinapse com os neurônios motores inferiores e, a depender da intensidade desse estímulo, é desencadeado o arco reflexo. Então, para isso é necessário atingir um limiar nociceptivo, e ter essa condução de informação a fim de determinar esse arco reflexo, bem como para promover a condução dessa informação centralmente. Então, para que o receptor o nosso receptor ele seja ativado, é necessário que seja atingido o limiar de excitação nervosa, como para qualquer outro neurônio. Entretanto, o limiar de nocicepção, ou também chamado de limiar de dor, ele é um limiar mais alto
em relação aos demais receptores. Então, para que seja atingido, é necessário que o estímulo seja mais intenso. Por isso que um toque, uma pressão, ela não é identificada por um nociceptor, porque ele somente é ativado quando o estímulo é intenso, capaz, assim, de alcançar o limiar de excitação, que nesse caso é chamado especificamente de limiar nociceptivo ou limiar de dor, justamente por essa diferença, né? Por nós termos para tal que temos uma estimulação mais intensa por conta desse limiar ser mais alto. A forma é que temos, por exemplo, né, a temperatura. Então, até 45 graus, a gente percebe, né, a gente comentou já estudamos, que não é considerado uma temperatura nociva. Ou seja, até 45 graus, quem são ativados são os termorreceptores, visto que não é ainda alcançado o limiar de excitação nociceptivo. A partir do momento em que essa temperatura é elevada, passa-se agora a ativar os nociceptores, atinge-se o limiar de excitação dessas células. E a partir de então, nós temos realmente a nocicepção, a condução da informação nociva, pela ativação dos nociceptores. Também quanto ao limiar nocivo, é importante dizer que esse limiar nociceptivo, ou limiar de dor, ele sofre interferência da própria lesão tecidual, das substâncias que são liberadas das células lesadas, do processo inflamatório em si, das células de defesa. E isso, né, nós já vimos que é caracterizado como a hiperalgesia e também a alodinia. Então, em virtude dessa presença de substâncias, inclusive substâncias inflamatórias, como é o caso da prostaglandina, também o óxido nítrico, essas são capazes de excitar a célula nervosa, né, do aferente sensorial primário, e assim diminuir o limiar de excitação nociceptivo, facilitando a geração do potencial de ação nessas células e a condução da informação nociva. Por isso que há a intensificação, né, desse potencial de ação nociceptivo, da nocicepção em si, e da percepção, consequentemente, da dor. Entre esses mediadores químicos endógenos, sensibilizantes do sistema nervoso, né, no caso sensorial, dos aferentes sensoriais primários, estão as substâncias liberadas pela própria célula, visto que seu conteúdo não é normal que ele esteja fora dessa célula, e entre eles nós temos produtos do ácido araquidônico, como prostaglandinas, leucotrienos e também bradicininas. Produtos das células imunes, como eu já disse, né, as citocinas, os fatores de necrose tumoral. Também produtos resultantes de plaquetas, como a serotonina, dos mastócitos, como as histaminas, e, consequentemente, do próprio nociceptor, que são a substância P e o óxido nítrico, que vão ativar, né, por meio de sinapse, o aferente sensorial secundário. Então, toda vez que eu tenho naquele terminal nervoso essas substâncias, o limiar de excitação ele é reduzido e, logicamente, a nocicepção ela é favorecida com condução dessa informação, intensificando a percepção, né, a leitura de tal informação como dor. Por isso, na hiperalgesia, a dor é intensificada mesmo após a lesão, passado, né, o período de lesão. E aí, muitos dos medicamentos utilizados como analgésicos, eles vão justamente inibir esses mediadores químicos endógenos, como é o caso de paracetamol, por exemplo, né, de algumas substâncias que vão inibir justamente o ciclo do ácido araquidônico, evitando a atividade dos eicosanoides. Em relação ao componente afetivo e emocional da dor, nós já comentamos que a dor nada mais é do que o produto, né, a experiência, o resultado de experiências emocionais e sensoriais desagradáveis. E sempre isso vai estar caminhando junto. Então, a emoção, as informações emocionais, a memória afetiva, ela muito interfere na percepção do processo de dor, né, inclusive na geração dessa leitura como dor. E isso é uma relação neuroanatômica bastante complexa e relacionada,
né, o sistema límbico e a interação deste com a região de sinapses no tálamo, justamente nas vias ascendentes, né, dos tratos, nesse caso, espinotalâmico. Então, como já dito, essas vias de dor que promovem essa interação da emoção com a sensação propriamente dita, elas ficam localizadas na formação reticular, que a gente já viu que fica no tronco encefálico, e é determinante para o alerta, né, mantém o animal em estado de alerta, de ativação, inclusive quando lesada, leva o animal ao coma. O tálamo, que nós já conseguimos perceber pelo estudo dos tratos desse sistema sensorial, que é um local de comunicação direta com o córtex cerebral, e o sistema límbico. Então, nesse tálamo, nós vamos ter a influência do sistema límbico, da formação reticular, e, consequentemente, e do próprio tálamo, e, consequentemente, essa informação emocional, ela é adicionada, positiva ou negativamente, excitando ou inibindo, informações que vão ser conduzidas, né, sensoriais, que vão ser conduzidas até o córtex cerebral para serem interpretadas, nesse caso, como dor. Em virtude disso, as experiências passadas, elas influenciam diretamente nas respostas, né, sensoriais, inclusive antes delas acontecerem. Então, a resposta emocional à dor, ela vai interferir bastante na sensação propriamente de dor, antecipando essa manifestação, se caracterizando como manifestação de ansiedade, de medo, e isso vai interferir negativamente a resposta à dor, porque, nesse caso, no tálamo é acrescentado potencial pós-sináptico excitatório a essa condução nervosa, né, e, consequentemente, vai ser percebida como uma dor mais intensa. A dor, apesar de desagradável, né, ela é necessária. Isso porque é através da dor que nós, assim como os animais, percebemos que algo de errado está acontecendo, ou mesmo, né, nós vamos ter aí o uso da dor para dominância. Isso é muito comum nos animais, menos comum nos homens, atualmente. Então, no reino animal, o uso da dor é bastante importante, não só para identificar que alguma coisa está errada no corpo, mas também, né, para determinar a dominância entre os indivíduos. Então, aí mostrando novamente essa interferência emocional sobre o sentir dor, antecipando muitas vezes atitudes comportamentais, a ansiedade, o medo, e isso se deve grandemente ao sistema, à formação reticular, que leva o animal ao estado de alerta, e o sistema límbico, que guarda essas informações, né, emocionais, as nossas alegrias, as nossas tristezas, todas armazenadas no sistema límbico. Então, a formação reticular, através dela, vai ser mantido o estado de alerta do animal e vai ser desencadeado, e vocês vão estudar isso melhor, né? É um controle da porção de bulbo, de ponte. Vai ser alterada a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão sanguínea, diâmetro pupilar, com a interferência do hipotálamo, obviamente, que é o centro de controle. Então, essa ativação vai ser crucial para as alterações vegetativas necessárias para a manutenção da vida. Enquanto que o sistema límbico, ele vai ser o centro das emoções, né? Ele vai guardar essa informação para ser utilizada posteriormente quando o animal suspeita de que novamente está passando por ela, ativando assim o tálamo e desencadeando a resposta. A dor, ela pode ser classificada como dor aguda e dor crônica, conforme o tempo de duração desse processo. A dor aguda, ela ocorre subitamente, diferente da dor crônica, que é uma continuidade da dor aguda. Então, ela tem uma duração mais longa, bem mais longa, pode durar anos ou a vida inteira do animal. A dor aguda, ela desencadeia respostas, musculares fortes e autônomas de alerta,
Então, o animal, né, se a gente se furar em alguma coisa, a gente entra no estado de alerta, porque rapidamente é ativado o sistema reticular, e temos uma resposta, inclusive os reflexos. Já a dor crônica, não, é uma continuidade, né, do processo. A ação rapidamente é executada, então a gente vai ter um processo rapidamente desencadeado, e é de curta duração, rapidamente também passa, né, um período curto de tempo. Já a dor crônica, né, ao contrário do que a gente já disse, da dor aguda, ela vai ser de longa duração, podendo durar semanas, meses, anos. E, em virtude disso, vai trazer sérias consequências a longo prazo, porque a gente tem que lembrar que a dor é um fator estressante. Então, a gente vai ter continuamente nesse animal uma série de alterações, inclusive as alterações relacionadas à liberação de cortisol, de catecolaminas e todas as alterações vegetativas, com redução também da imunidade. Então, todo aquele prejuízo que a gente já viu que uma descarga exagerada desses hormônios, neurotransmissores, vão ocasionar. Então, a longo prazo, ela é prejudicial, inclusive podendo levar o animal à malignidade, à morte. Como trabalhamos com os animais, esses animais eles não falam, assim como os bebês, né? É diferente de trabalhar com humanos, adultos, adolescentes, porque os animais eles não falam. Então essa queixa, ela vai se dar justamente pela observação desse animal e pelos relatos, né, do seu dono, do seu tutor, mas grandemente pela observação desse indivíduo. A dor, ela muitas vezes vai se manifestar com a agitação desse indivíduo. Então, se a gente for observar um animal com cólica, muitas vezes ele está rolando no chão de tanta dor. É muito comum também ver animal com dor abdominal arqueado, o animal apático, agressivo, ou também depressivo. Todos são sinais de dor. E isso tem que ser muito observado entre os animais, visto que eles não vão fornecer nenhuma informação falando conosco. Nós precisamos observar as manifestações desse indivíduo e diferenciá-las, muitas vezes, né, de características próprias desse indivíduo. Então, como a gente já comentou, os animais, eles sentem tanto a dor quanto nós humanos, e eles têm a capacidade também de modular essa dor tanto quanto nós. Então, devemos, acima de tudo, respeitá-los e trabalhá-los com muito cuidado, da mesma forma que trabalharíamos com o humano. Então, castrar um indivíduo sem anestésico, isso é um absurdo. Então, nós devemos ter bastante cuidado com tais tipos de procedimentos que são executados, e até mesmo por profissionais. Os animais sentem sim dor, e eles têm que ser cuidados. Então, entre as reações, né, que a gente tem entre os indivíduos, inclusive no nosso caso, a dor aguda, é a diminuição de atividade para a proteção do tecido. Isso é bem comum. Então, se a gente está com o pé machucado, a gente fica quieto. A gente não vai ficar tentando andar, a não ser que seja necessário para manter a nossa vida. E eles têm, assim como nós, a capacidade de dissimular essas lesões, seja por reação de imobilização, como é o caso de animais que têm síncope vagal, seja uma aparente insensibilidade à dor, e a gente também tem, pela descarga de adrenalina do próprio momento. Então, esse é um processo de modulação de dor, não é um processo em que o animal, não quer dizer que o animal ele é averso à dor. Nós temos também esse processo, entretanto, a dor existe. Quanto à dor aguda, algumas manifestações, alguns comportamentos observados são a vocalização, a sensibilidade à palpação, a hiperatividade ou a hipoatividade, isso varia muito de animal para animal. O estado de guarda, então é muito comum o animal ele ser muito quieto e num processo de dor ele tentar se defender, morder, arranhar, sacudir, arranhar, morder, lamber e mutilar as áreas, também pode ser observado. Por exemplo, nas aves, nos roedores, é muito comum eles se mutilarem em virtude de processos dolorosos. Então, na dor aguda, entre as alterações comportamentais,
O aumento e redução ou a redução da agressividade é bastante comum. Como eu já falei, o animal está tentando se proteger daquela situação. Então, é bastante comum da gente ter essa manifestação, essa tentativa do animal se proteger, aumentando a sua agressividade. E, às vezes, a gente não consegue diferenciar isso, nem o proprietário, o tutor, que é em virtude de um processo de dor. Daí a necessidade de realizar toda uma avaliação muito bem feita. E não só a agressividade, né? Existem animais em processo de dor crônica, não só aguda, que entram na fase aguda no estado de submissão, de depressão, e permanecem. E não são identificados esses processos dolorosos. E quem está causando isso, muitas vezes, é uma dor. Também na dor aguda, é muito comum se verificarem várias alterações vegetativas, como alteração da frequência cardíaca, frequência respiratória, hipertensão, salivação, midríase, né, que é a dilatação da pupila, é muito comum, pela descarga das catecolaminas. Além disso, como já dito, a gente vai ter uma liberação do cortisol, das catecolaminas, pelo próprio estado de estresse e pela ativação do sistema nervoso autônomo, que vão culminar com todas as alterações que a gente estudou para cada um desses constituintes, né, desses componentes. No caso do sofrimento crônico, vai ser a continuidade desse processo agudo. E o tempo de duração, ele pode ser muito longo. Algumas observações, além da continuidade das manifestações agudas, são a inatividade, a depressão, a claudicação, quando for o caso, estresse psicomotor, como tremor, rigidez, calafrios, e comportamentos estereotipados, como arranhar, lamber e vocalizar. E aí a gente tem que diferenciar muito isso aí, essa dor crônica, principalmente do estresse. Então, tem muitos animais que são estressados por isolamento ou por qualquer outra questão, que têm essa manifestação, né, esses comportamentos estereotipados, e isso não é dor. Então, nós precisamos fazer muito bem essa diferenciação da dor e dos comportamentos, e do estresse nessa manifestação de comportamentos estereotipados. Também na dor crônica, nós vamos ter a manutenção das alterações vegetativas, principalmente a hipertensão, a taquicardia, e a hipertermia, né, também é observada pela própria descarga das catecolaminas, associada a outros fatores, como o cortisol. E o desvio de personalidade também, muito comum, né, se manter nessa dor crônica, ou até mesmo se alterar de forma oposta. Então, os animais se tornarem bastante agressivos, tentando se proteger, ou mesmo deprimidos, de tão intenso que é esse processo de dor. Alteração também alimentar, onde o animal ele pode aumentar ou reduzir essa ingestão de alimentos, sendo mais comumente observada a redução da ingestão. E distúrbios do ciclo de sono e vigília, e também a perda de interesse, por exemplo, por limpeza, reprodução, brincadeiras. Então, se a gente pensar num gato, esse animal deixar de se limpar, né, de fazer sua higiene pessoal, é algo muito estranho para um felino. E aí já é um motivo para desconfiar de alguma coisa errada está acontecendo com esse indivíduo. Um cão parar de brincar, parar de tentar pegar inseto. Então, são indicativos de algum problema. Também, né, a inquietude desses indivíduos. Na dor crônica, também é bastante frequente nós termos a observação da supressão imune, visto que é um processo crônico em que estamos tendo uma descarga crônica de cortisol, de catecolaminas. Então, esse cortisol, como já vimos, nós vamos ter, por decorrência dele, a supressão imune, podendo abrir esse indivíduo para diversas doenças sistêmicas, invasão de patógenos.
Então, esses animais com dor crônica, que têm uma maior susceptibilidade às infecções. Também as anormalidades endócrinas, né, que a gente já está trabalhando com essa liberação de vários hormônios. Com o cortisol, a gente vê que eles agem alterando a função de outros, como é o caso da insulina. Então, pode ser observado, sim, esse distúrbio endócrino associado e distúrbios ligados ao estresse como um todo. Então, como eu já disse, né, particularmente para a dor crônica, é muito importante fazer a diferenciação entre dor, estresse e desconforto. Então, muitas vezes, o animal, ele pode não ter dor, mas ele pode estar no estado de estresse, de desconforto, por uma questão de ambiência, por uma questão de ausência do tutor. Então, tudo isso pode se confundir com o processo de dor e precisa ser bastante diferenciado por meio da anamnese, né, do histórico desse indivíduo e de um exame clínico muito bem feito. Feito o diagnóstico, é preciso se identificar a fonte orgânica da dor e buscar soluções para esse processo, uma vez que os efeitos adversos são imensos à saúde do animal a longo prazo, inclusive podendo levá-lo à morte.